Olá! Hoje nós vamos falar de um crime contra o consumidor mais comum do que imaginamos, o crime imobiliário. Pessoas que economizam uma vida para comprar uma casa ou um apartamento e no final nem vê a cor do imóvel. Para falarmos sobre crime imobiliário, recebemos aqui Rosânia Nunes, ela que é gerente de atendimento ao consumidor do Procon. Obrigada, Rosânia. Obrigada pela oportunidade. Rosânia já esteve aqui com a gente e também recebemos Wilson Rascovitch. Ele é o presidente do IBDEC Goiás, Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo. Ele também é vice-presidente da ABMH, que é a Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação. O Wilson também já esteve aqui. Obrigada mais uma vez, Wilson. Eu que agradeço o convite, Luciana. E para dividir a bancada aqui comigo, nesse assunto de peso, recebemos também o deputado Santana Gomes. Ele é o presidente da Comissão dos Direitos e Defesa do Consumidor aqui da Casa da Assembleia. Luciana, esse assunto eu entendo que dá maior importância, porque hoje o direito da casa própria é melhor do que você ter uma carteira de identidade. O cidadão que não tem um endereço é um cidadão que se perde. Então, eu vejo que esse criminoso que ataca esse cidadão do bem, ele realmente merece todas as penas. Graças a Deus, o deputado Francisco Oliveira trouxe aqui um projeto que eu acho que é muito importante, porque você tirar essa oportunidade da pessoa ter a dignidade de falar o seu endereço, eu acredito que os poderes, o Estado, tem que realmente se posicionar. E fico feliz da gente estar aqui com duas pessoas que já têm essa experiência em relação a orientar, porque acaba indo tudo para o judiciário que vai dar a resposta. Mas o PROCON busca ali trazer um ajuste, buscar um acordo, uma conciliação. E o Instituto e IBDEC, né? Ele acaba orientando, inclusive tem até uma cartilha aqui, IBDEC, essa cartilha da casa própria, acaba orientando, mas infelizmente com esses marginais a gente tem que ser mais duro mesmo, tem que ter uma pena mais dura. Gente, uma maneira, né, de se precaver para não acontecer isso é fazendo os contratos, olhando direitinho. A gente vai dar dicas aqui no decorrer do programa, mas antes eu queria saber, primeiramente com o PROCON, porque o IBDEC eu tenho certeza, mas PROCON, esse tipo de reclamação, se é comum, se chega muito, se chega todo dia? Sim, o índice de reclamações em relação a questões imobiliárias é muito alto no Procon Goiás. Para se ter uma ideia, no ano de 2016 nós registramos 1.177 atendimentos. Em 2017 já registramos 416 atendimentos, todos de consumidores reclamando descumprimento dos contratos, cobranças abusivas, problemas relativos a defeitos na construção, conhecidos como vício de qualidade. Então são problemas de toda a ordem que realmente tiram o sono dos consumidores goianos. E a resolução, Rosânia, como é que tem sido com o PROCON intermediando? Nesses casos de construção civil, nós não temos como solucionar de maneira rápida no atendimento preliminar, que é por telefone e por e-mail. Então, o Procon Goiás instaura processos administrativos, nós designamos audiências de conciliação e fazemos, Luciana, a intermediação entre o fornecedor, o construtor e o consumidor, tentando, então, um acordo de maneira favorável ao consumidor. O nosso índice de acordo nas audiências é, em média, de 57% de todas as demandas. Daí, os casos não solucionados, os processos são julgados e são aplicados multas administrativas para essas empresas infratoras. E o consumidor é direcionado ao Poder Judiciário para reparação dos danos materiais ou morais. Rosânia, você falou que você faz mais um processo administrativo. O judiciário ou o PROCON tem regras claras em relação a esse consumidor? As regras, como que você aplica, quais as regras você aplica lá no PROCON? Sim, as condutas que constituem crime, né, contra as relações de consumo são encaminhadas para a delegacia especializada em crimes contra as relações de consumo, que é a DECOM. Já as infrações administrativas são instaurados processos administrativos e tem regras específicas para aplicação de multas. Essas regras dependem da natureza da infração, da reincidência ou não dessas empresas e bem como do porte econômico. Então, as multas são variáveis. A multa mínima
mínima é de R$ 596 e a multa máxima ultrapassa R$ 7 milhões. Então, isso é analisado, deputado, cada caso, né, depende do caso concreto o valor da aplicação da multa. E caso não haja o pagamento espontâneo por parte do infrator, nós encaminhamos essa multa para inscrição na dívida ativa da Cefaz, né, da Fazenda Pública Estadual, e caso não haja o pagamento, há também a execução fiscal por parte da Procuradoria do Estado. Bom, uma pergunta aqui para o Wilson, porque assim, a Rosânia falou, Wilson, dessa questão da, assim, enquanto não é crime, né, ainda está só no âmbito administrativo, o PROCON tenta resolver. Se for configurado o crime mesmo, eles encaminham para o DECOM. No caso do IBEDEC, que tipo de denúncia chega lá e até que ponto o IBEDEC pode intervir, né, na tentativa de resolução? Bom, a função, antes de mais nada, do IBEDEC é dar orientação. Então, nós nos preocupamos muito com cartilhas, né, com panfletos, orientando o consumidor o que ele deve fazer. Só a título também para nós termos uma noção, em 2016 houve 949 atendimentos também com relação à parte de construtora. Em 2016? Em 2016, envolvendo também atraso, vícios, né, e algumas promessas que não foram cumpridas dentro do contrato. E esse ano? Esse ano já tem 222, 223, um negócio assim. Sr. Wilson, foi quanto em 2016? 949. Então, se a gente for analisar aqui entre o PROCON e o IBEDEC, nós temos mais de 2 mil reclamações. Exato. Interessante, né? Fora os que não procuram, né, deputado? Infelizmente, existem muitos consumidores que acabam acreditando nas promessas das construtoras e acabam esperando para verificar o que realmente vai acontecer no empreendimento. E muitas vezes toma decisões de assinar documentos sem uma orientação, né? Sem a orientação do PROCON, de órgãos de defesa do consumidor, sem um advogado de confiança, que é interessante ele saber o que está ali. Muitas vezes as construtoras fazem distratos ou fazem um termo aditivo nesse contrato que acaba tirando aquele direito daquele consumidor. Doutor Wilson estava explicando para mim nos bastidores que é distrato. Muitas vezes o consumidor nem sabe o que é e está assinando lá um distrato. Explica para a gente, doutor Wilson, por favor. Com relação ao distrato, hoje infelizmente vem acontecendo muito, é quando você assina então um contrato, que nem no caso aqui de compra e venda, né, de um imóvel, e você não quer mais adquirir aquele imóvel. Então é feito um distrato, ou seja, rescinde aquele contrato. Com esse distrato, muitas vezes se coloca também as penalidades, o que vai acontecer. Porque nos contratos hoje, infelizmente, de construtora, eles detêm a média de 40% a 60% do valor pago pelo consumidor. A empresa. A empresa. Então, isso prejudica muito. Né? Elas estão erradas e ainda acabam ficando com 60%, vamos colocar, do que aquele consumidor pagou. E isso, a média. Existem construtoras que colocam a penalidade em cima do valor do contrato. Então, dependendo do que ele pagou, ele não vai receber nada. Doutor Wilson, foi até interessante o senhor falar esse assunto. Esses dias eu tive uma reclamação de uma consumidora que ela comprou um lote em um condomínio X e a proposta de valorização, pelo que eu entendi, era um lote que custava 200 mil à época. E aí não houve, a construtora acabou, não deu certo aquele empreendimento e hoje esse mesmo imóvel deve estar custando, caiu 50%, ela continua pagando as prestações. Uma coisa, como é que fica uma situação dessa? Bom, com relação a essa parte de investimento, fica difícil o consumidor receber alguma indenização. É o risco do negócio. Né? Você pode tanto ganhar como pode perder. Agora vai depender também das promessas que foram feitas. Porque muitas condomínio vezes... geralmente faz promessa, né? Sim. Condomínio geralmente faz promessas. Então muitas vezes existe a promessa de infraestrutura. Exatamente. Né? De esgoto, energia, e muitas vezes isso não acontece. Aí, quando isso não acontece, aí sim esse consumidor tem direito a uma indenização com relação a isso. Bom, além então... disso, deputado, nós temos também o caso de algumas construtoras incorporadoras fazendo divulgação de risco zero do negócio. Isso caracteriza também uma propaganda abusiva e gera direito à indenização. Enganosa. É enganosa, exatamente. E uma outra informação importante, no ano de 2015, a cada 100 pessoas que adquiriram imóveis, 41 desistiram. Diante da crise, do desemprego, da alta da inflação, as pessoas não conseguiram arcar com os compromissos assumidos, ou seja, não conseguiam pagar o valor das parcelas e acabaram desistindo do negócio.
E aí, a construtora geralmente não perde, né? Sim, é igual o Wilson Rascovitch comentou. No máximo, a construtora pode reter 25% do valor pago. Né? Isso a título de despesas administrativas, inclusive para divulgação. Do valor pago, né? Sim, não do valor valor do imóvel, pago e não do valor do contrato. Entendi. Na justiça, o patamar em regra é a retenção de 10%, no máximo 15% desse valor. Só que ele falou, deputado, que acabam eles retendo 40% a 60%, né? É complicado. É importante para o consumidor também entender, porque às vezes o empreendedor, ele diz que é 25% sobre o valor do contrato. Por isso tem que estar direitinho no contrato, exatamente, né? Porque se, por exemplo, nesse valor foi de 100 mil, vamos imaginar que seria 100 mil, e ele pagou 5 mil, seria 25% dos 5 mil, né? Sim, exatamente. Nesses casos, deputado, o Procon Goiás elabora os cálculos para o consumidor. Então, nós analisamos o contrato, verificamos qual realmente é o valor que deve ser devido e com o cálculo em mãos fica mais fácil, na audiência de conciliação, conseguirmos um acordo. Bom, gente, diante disso tudo, qual seria a maneira mais segura de se comprar o imóvel e ter a certeza que no final você vai receber? Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. O programa Vez do Consumidor volta com o tema crime imobiliário, um crime muito comum. Estamos aqui com dois especialistas no assunto, a Rosânia Nunes, que é a gerente de atendimento do Procon, e o Wilson Rascovitch, Yugoslavo, né, esse sobrenome, né, Wilson? O Wilson, ele é presidente do IBDEC, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, e o deputado Santana Gomes, né, que é o meu colega de bancada aqui, que nem precisava da gente nesse assunto, que são dois feras no assunto aqui. Que dá total esclarecimento. Mas aproveitar também e agradecer aqui a presença do nosso chefe de gabinete, doutor José Pinheiro, que tem uma história de vida e contribuindo com o consumidor, como delegado, inclusive foi delegado da Delegacia do Consumidor, e a Carme, que é a assessora jurídica lá da nossa comissão, e o André, que está nos acompanhando. Então eu estou muito feliz, porque nós temos toda uma assessoria para dar suporte também à Comissão de Direito do Consumidor da Casa. Estão ali nos bastidores, mas trabalham muito também, né, para deixar esse programa aqui no ar. Bom, eu havia perguntado no primeiro bloco, qual a maneira mais segura, então, de se comprar um imóvel, né, e ter a certeza que vai recebê-lo no final. Daqui a pouquinho a gente vai ter essa resposta, porque antes eu gostaria de mostrar a vocês uma reportagem feita pela Edrisa e pelo Gilson, que acompanhou dois casos de duas pessoas, duas mulheres que foram vítimas desse tipo de crime. Uma, inclusive, até hoje, tem 7 anos que ela está à espera desse imóvel, a Daniele. Ela tem problemas de saúde e mudou a vida dela à espera desse imóvel que nunca apareceu. Vamos ver. Ter uma casa própria é o sonho de muita gente. O problema é quando esse sonho vira um pesadelo. Foi o que aconteceu com a Daniele. Em 2008, ela conseguiu, através de empréstimos, dar uma entrada de aproximadamente R$30 mil em um apartamento na planta, que seria entregue 2 anos depois. Já se passaram 7 anos e ela nunca recebeu a chave do imóvel e nem o dinheiro de volta. Segundo Daniele, a construtora alega que entrou em recuperação judicial. Foi audiência conciliatória mesmo, eles ofereceram o mínimo possível, então eu não aceitei e a justiça concedeu uma sentença, né, que eu teria que receber o que eu paguei, mais 10% pelo atraso, mais um aluguel, mas até hoje nada, nem entraram em contato mais comigo. Rosângela também sonha com a casa própria. Há 9 anos,
comprou um ágio de um apartamento em que a construtora já havia declarado falência. Mesmo sabendo que todos os apartamentos do condomínio estavam na mesma situação, ela arriscou. E agora nós vamos conhecer o apartamento da Rosângela, que tem 58 metros quadrados. Pode chegar para cá e a gente vai conhecer um pouco de perto essa história de frustração. Como que foi chegar até aqui? O que você passou? Eu te falo assim que passei apertos financeiros, né? Porque não é todo dia que nós temos uma certa quantia equivalente em mãos. A gente passa um certo frustração também, porque a gente investe o nosso tempo, investe o nosso dinheiro ali, esperando um resultado positivo, que no final ele se torna praticamente negativo. Hoje são quantas famílias morando aqui, Rosângela? A Rosângela, ela é síndica deste condomínio e várias famílias passam, na verdade, todas as famílias que moram aqui passam por essa dificuldade de conseguir lutar e ter esse documento em mãos. Sim, é verdade. Todos nós passamos, assim, digamos, no mesmo barco, né? Estamos aqui, eu falo assim, que nós somos uma família. Nós estamos juntos, ou quando um consegue algo, é felicidade para todos. Nós nos solidarizamos com a felicidade dele. Então, se um perdeu o imóvel, nós vamos ficar tristes por ele também, porque o próximo pode ser eu, pode ser um segundo, um terceiro. Então, assim, a frustração é grande, porque teve pessoas aqui que realmente fizeram sacrifícios imensos, vendeu imóvel para poder conseguir. É o único meio dele, o único sonho dele foi isso aqui, vender o carro dele. Teve gente que tinha um FGTS e simplesmente investiu ali. E para evitar que outras pessoas sejam prejudicadas, o deputado Francisco Oliveira criou o projeto de lei já em vigor desde outubro do ano passado, que obriga empresas imobiliárias a disponibilizarem informações completas aos consumidores a respeito de seus empreendimentos colocados no mercado. Essa lei, ela faculta uma multa num prazo de 30 dias e ela remete essa penalidade para o Código de Defesa do Consumidor. Então as pessoas terão as penalidades necessárias e automaticamente então terão os cuidados para que aquele que vai adquirir um imóvel possa ter todas as informações necessárias em letras garrafais, com clareza, para que não possa comprar gato por lebre ou não vá ter a expertise daqueles que querem ganhar em cima daqueles que querem fazer uma compra. Tá aí, vocês viram a reportagem, né? O deputado Francisco Oliveira explicando a lei também, criada por ele em outubro do ano passado, que obriga as empresas a falar, né, de seus empreendimentos, a data que será entregue o imóvel, em letras garrafais, em que pé que está a construção, mas infelizmente as pessoas não estão cumprindo. E nós temos a nota aqui das duas empresas citadas na reportagem. A gente entrou em contato com a Viver Incorporadora e Construtora, que tem esse nome atual, mas antigamente era a Ímpar. A atendente disse que eles não vão se manifestar sobre esse assunto porque a empresa está em processo de recuperação judicial. Já com relação à empresa 3K, o advogado, né, que representa esse empreendimento, de acordo com a nota enviada, ele disse que inexiste pela 3K Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários qualquer desejo de lesionar quem quer que seja, sendo o único objetivo da empresa reaver o bem que lhe pertence ou, se for do interesse dos ocupantes, receber o valor do bem. A empresa reitera nesse ato a disponibilidade de negociação que sempre prezou, mantendo sua postura de integral confiança no judiciário. Bom, mas infelizmente não é o que está acontecendo, né? Com a Rosângela. Eu quero fazer um adendo em cima disso aí. Quando eu era vereador, eu descobri uma situação semelhante a essas. O que acontece é o seguinte: essas incorporadoras, Luciana, às vezes, elas adquirem uma área e não pega a documentação e já começa a vender todos os apartamentos e ela não tem documentação da prefeitura. Por isso que depois a prefeitura constrói os apartamentos e aí não tem essa escritura. Por quê? Porque ela não conseguiu a documentação na base. Você sabia que 90% dessas construtoras, incorporadoras, elas adquirem a área, vendem os imóveis e não tem documento. Por exemplo, a Brookfield fez isso aqui demais. Eu era vereador na época, ela comprou uma área ali e vendeu, estava vendendo 14 torres.
ao lado não tinha menos de 50 metros do córrego João Leite ali. Então, vendeu sem ter exatamente. A autorização. A gente abriu uma CPI. Ela é uma das aqui, ó, doutor. Ela está em quinto lugar das reclamadas. Não, então, essa Brookfield, esse caso eu conheço, e quando eu era vereador, essa é a função da Câmara Municipal, tem que fiscalizar essas empresas. Está aberto o espaço, viu, Brookfield? Se quiser vir aqui, a gente está aqui, recebe, né? Eu já tenho experiência, porque eu fui uma das vezes mais crítico a esse tipo de calote. Ou seja, mostra que já começa com má intenção, né? Aí o doutor Wilson... Doutor Wilson, o senhor conhece esses dois casos aí da Daniele, o doutor Wilson está acompanhando, né, o caso da Daniele e da Rosângela. São dois casos diferentes, mas são lesões, né, ao consumidor. Sim, exato. Infelizmente, elas foram lesadas, né, que nem da Empar e Viver já vem a longa data, né, porque isso daí era 7 anos, né, lá na Fama. Era de uma cooperativa aquele empreendimento, né, era da Coasmic. Ainda a Coasmic tem 50 apartamentos dentro desse empreendimento. E depois a Empar entrou para acabar a construção. Só que só entregou 4 blocos, de 8 blocos. Né? Sendo que um vai ter, muitas vezes, se for pela legislação, teria que ser derrubado, já que está dentro, do lado do córrego, então invadiu ali parte também daqueles 50% preservação, né? Da ambiental, preservação. Né? É onde era o Leite Gogó, por ali, exato. Né? Existe a PDG em frente e eles ali também do outro lado. E ali o problema foi esse, eles acabaram assumindo o empreendimento e acabaram discutindo com a construtora que fez a parte de construção do bem, só que não ressarciu ninguém. E só foi entregar alguns blocos, esses 4 blocos, agora em 2013. Ou seja, quem comprou do bloco E ao G perdeu. E, infelizmente, esses consumidores agora estão a ver navios, porque agora a recuperação judicial foi feita em setembro, está correndo lá em São Paulo, e agora essas pessoas têm que se habilitar o crédito nessa recuperação e vamos ver se consegue alguma coisa. Né? Como nós estamos falando, a recuperação judicial prejudica muito o consumidor, porque nós somos o quarto da fila. Acaba sendo um guarda-chuva para esses empresários, né? A guarda-chuva se protege em cima da recuperação judicial, né? Exatamente, vem acontecendo muito, infelizmente, né? Temos aqui também uma outra, se não me engano, é Verdes Mares, temos a PDG, que também veio aqui em Goiânia e região, construiu vários empreendimentos, e agora atrasou também com relação à entrega do empreendimento. Existem vários vícios de construção e agora pediu a recuperação. Ou seja, aquele consumidor que foi lesado, hoje, muitas vezes não vai receber. Já que nem a PDG, ela tem 8 bilhões de dívida. Então é uma dívida que, na minha opinião, não vai ser paga. Doutor Wilson, sabe o que eu acho que seria interessante? Isso, né? É muito interessante que o município, que inclusive esse imóvel, essa construção está sendo dentro do município, deveria ter uma segurança ou um seguro, porque eu acho que o Estado tem que participar desse processo, porque quem está sendo lesado são moradores do município. Você não acha, doutor Wilson? Porque tinha que ter uma segurança, você não acha? Tem que ter alguma regra nesse sentido? Sim. Documentação, para vender tinha que ter uma estrutura. Hoje eu entendo que as construtoras, antes de mais nada, deveriam ter lastro. Exato. Ela não tem. Mas aí o município tem que participar. Não tem. Hoje, tanto que saiu publicado agora no começo do ano, a MRV mesmo, ela tinha 10 milhões no contrato social, ela caiu para 10 mil. Ué, como faz um negócio desse? Né? Absurdo. Tanto que o IBEDEC vai tomar também as providências com relação a isso. Porque judiciais, né? Porque fica numa situação que... É estelionato, né? É um estelionato mesmo. Né? Exemplo, nós entramos com 2 ações civis públicas recentemente com relação à MRV. A MRV não coloca a data de entrega na... Deixa em branco. Agora não se coloca mais. Aliás, já que o doutor Wilson tocou nesse assunto, eu vou falar as empresas mais reclamadas aqui, de acordo com o IBEDEC, né? Que, em primeiro lugar, a Borges Landeiro, segundo, a PDG, terceiro, a MRV, quarto, Rossi, e em quinto, a Brookfield, que a gente até falou aqui. Né? A Borges Landeiro, parece que primeiro, e a Brookfield já tem história. O problema maior do nosso país é que o judiciário também deixa esse pessoal fazer um guarda-chuva. Pensa aí, não, vamos para o judiciário agora, como você estava falando agora, Lúcia. Não estou devendo, não, eu estou agora fazendo recuperação judicial. Aí pronto, para tudo, zerou, ninguém recebe. Daqui 20 anos, daqui 30 anos, isso é um absurdo, isso é um crime. Rosane, eu havia perguntado, então, diante, né, desse cenário, qual seria a maneira mais segura, né, para a gente comprar um imóvel?
A certeza a gente não tem, né, que vai receber no final, mas pelo menos para o consumidor não ter tanta dor de cabeça. O que o Procon orienta? Sim, inicialmente o consumidor ele é muito movido pela emoção, né, pela vontade de realizar o sonho da casa própria. E normalmente vai nesses feirões, nesses locais de venda, sem uma orientação prévia, principalmente de um advogado especialista na área, e acaba comprando pela emoção, sem avaliar realmente se ele tem condições de efetuar o pagamento da entrada, dos balões e das parcelas, se isso realmente cabe no seu bolso. Então é importante que o consumidor antes faça pesquisas de preço, verifique a solidez dessa empresa, analise toda a documentação da empresa, da incorporadora, né, verifique se existe realmente a certificação para o ABITSE, se essa empresa é uma empresa regular no mercado, verifique perante os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, inclusive no site do Reclame Aqui, nas redes sociais, se essa empresa cumpre com as obrigações estabelecidas nos contratos. E uma dica muito importante é ler com atenção todas as cláusulas contratuais. É óbvio que trata-se de contratos com 20, 30 laudas, com cláusulas bem específicas que muitas vezes o consumidor não tem condições de avaliar o real significado. Então é interessante consultar os órgãos de defesa do consumidor ou até um advogado antes de assinar essas cláusulas contratuais. Outra coisa. E às vezes letra pequenininha, né? Também. Sim, exatamente. São contratos de adesão, onde o consumidor, em regra, ele não discute, ele simplesmente adere àquelas cláusulas que na maioria das vezes são prejudiciais ao consumidor e prevê direitos e benefícios apenas para as construtoras e incorporadoras. Doutora Rosânia, seria importante também, quando a grande maioria desses empreendimentos tem alguns financiamentos de bancos públicos, por exemplo, a Caixa Econômica. Seria interessante, porque é interessante também se a Caixa Econômica está ajudando a dar o calote do consumidor, que ela está emprestando dinheiro para aquele empresário e depois ajuda também o consumidor a saber, ó, esse dinheiro do empreendimento veio do Banco do Brasil. Esse dinheiro é fiscalizado, então vai realmente existir porque tem uma fiscalização maior. Ou o capital próprio do empresário. Tem alguma coisa a ver ou não? Essa questão é interessante pelo seguinte, muitas vezes o consumidor adquire um imóvel contando com um financiamento e ele não tem a certeza da liberação desse crédito. E ele não tem valores próprios para arcar com essa dívida. Então esse é a maior causa de distratos. E aí o consumidor, em regra, ele é induzido a fazer o financiamento próprio, direto com a construtora, com juros bem mais altos que dos bancos públicos. E é um erro, né, que se comete. Claro. Nesse caso é melhor procurar o banco. Justamente essa é a dica. Mais 1%. Antes de assinar o contrato, se o consumidor deseja um financiamento, verificar primeiro a possibilidade ou não de conseguir esse financiamento antes de assinar o contrato. Sim. Doutor Wilson. Vamos ver com o doutor Wilson. Deputado, só um minutinho antes, eu queria mostrar aqui, que é lá do IBDEC, essa cartilha aqui, ó. Cartilha do consumidor relacionada a construtoras. O Instituto fez essa cartilha aqui, então ela tira quase todas as dúvidas e se continuar com dúvida é só procurar o Dr. Wilson lá no IBDEC. A gente vai mostrar aqui, falar do endereço e tem também a cartilha da casa própria. Esse aqui já é pela Associação Brasileira dos Mutuários. O Gilson está mostrando aí pra gente. O Wilson também é vice-presidente, né? Ele é o vice-presidente da associação. Ele também vai falar dessas dicas aqui rapidinho pra gente. Né, doutor Wilson? Eu vou continuar com a minha pergunta. Deputado, vai lá. A minha pergunta é a seguinte, porque alguns empreendimentos, eles são financiados, ou financiamento próprio, ou financiamento por bancos. A minha pergunta, os bancos públicos contribuem para que tenha uma maior segurança em relação ao o consumidor? Bom, hoje nós temos que nem no programa Minha Casa Minha Vida, onde quem participa seria a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Mas, na minha opinião, infelizmente, também não se tem a transparência que deveria ter. Já que nesses contratos que são assinados por esses consumidores, principalmente imóveis na planta, você acaba sendo só um sócio da construtora. Porque na maioria das vezes essa construtora não tem lastro, e você entra assinando já de cara, ou seja, quando você assina... A avalista dela em relação ao banco. É porque existe uma
uma parcela que é cobrada de juros de obra, que a gente fala. E esses juros de obra nada mais é do que você ajudando a fazer o empreendimento. É quando você financia, que nem na Caixa, para fazer a construção, ela não vai liberando de pouco em pouco o valor. É a mesma coisa que acontece com esse do programa Minha Casa Minha Vida, que se cobra esses juros de obra. Ou seja, muitas vezes a construtora não tem lastro, acaba fazendo o financiamento, e quem acaba pagando por isso é o consumidor, porque começa com parcelas de R$20, quer dizer, a pessoa acaba falando, R$20 eu consigo, só que no contrato que é assinado, reza que essas parcelas podem chegar até o valor da parcela que ele vai pagar para amortizar o saldo devedor. Ou seja, se o saldo devedor lá, ele vai pagar uma parcela de R$1.000, ele começa pagando 20, mas vai chegar a 1.000. E nós temos que lembrar que essa pessoa, na maioria das vezes, está pagando aluguel. Pois é. Então, aluguel e mais juros de obra, ele não vai conseguir pagar. Fora a parcela, né? Também. Além disso, deputado, no Procon Goiás nós incluímos no polo passivo os bancos, as instituições que fazem o financiamento, e eles alegam não ter responsabilidade nenhuma na qualidade do serviço. Essa era a minha preocupação. Justamente, porque eles apenas liberam o financiamento para aquela construção, mas eles não se responsabilizam por vícios pela qualidade do serviço. Só fazendo um adendo, com relação a vícios, é interessante colocar que o STJ, o entendimento hoje dele é o seguinte: se você fez o financiamento, foi lá, assinou um contrato com a construtora e agora está pagando. Realmente, o entendimento é que não participa, a Caixa, principalmente, não participa, então, dos vícios de construção. Agora, se vem através de um conjunto habitacional, e aí sim a obra já começa do zero com dinheiro público, né, nesse caso com a Caixa, aí sim ela é responsável. Aí quando acontece a questão dos vícios, esse consumidor tranquilamente vai poder colocar no polo passivo a Caixa. É outra dor de cabeça esses vícios, né, gente? E nesse caso, Luciana, é importante também salientar que o consumidor tem um prazo de 5 anos. Exatamente, né? Infelizmente, Luciana. 5 anos para o consumidor tem o prazo de 5 anos para reclamar em relação aos vícios de construção. E se for analisar, Rosane, é pouco, né? Porque tem casos, gente, igual o da Daniele, de 7 anos e não resolveu até agora, né? Bom, olha, na dúvida, gente, antes de assinar um contrato, procura o IBEDEC, procura a Rosânia lá no Procon, né? Se a Rosânia não te atender, Luciana, com certeza ela vai mandar alguém entregar. Nós temos também orientações no site do Procon Goiás, de fácil acesso por parte dos consumidores. www.procon. Isso. Procon.gov.br. Nós temos também, deputado, o atendimento pela internet no Procon Web, também no site do Procon Goiás. Temos o Tira Dúvidas, onde o consumidor de qualquer lugar do estado de Goiás, ele pode acessar o site, né, que funciona 24 horas por dia, fazer a sua pergunta e vai receber a resposta por e-mail. E temos também o atendimento por telefone no Disque Denúncia e Orientações, que é 151. Então é importante o consumidor buscar acesso a essas informações antes de assinar um contrato. Não precisa nem sair de casa, né? Vamos lá. Olha, eu gostaria muito aqui de agradecer as presenças do Dr. Wilson Rascovich, que é o presidente do IBEDEC Goiás, Instituto Brasileiro das Relações, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, né? Muito obrigada, né? Se o senhor quiser falar uma coisinha rapidinho aí, vamos lá. Eu que agradeço o convite e aquele consumidor que tenha dúvida do seu contrato, antes de assinar, é que nós estamos falando, procure um advogado de sua confiança, procure órgãos de defesa do consumidor, leia a cartilha, no caso aí de construtoras, né? Que ali ele vai ter uma orientação do que, quais são seus deveres e quais são seus direitos também. Ok, muito obrigada. Agradecer também a Rosânia Nunes, lá do Procon, ela que é gerente de atendimento ao consumidor. A gente falou tudo, né, Rosânia? Agora Sim, pelo menos os aspectos mais importantes, né? Ressaltando o prazo de 5 anos para reclamação em relação aos vícios de construção e o prazo prescricional de 10 anos para reclamar em relação à reparação dos danos materiais e danos morais. O Procon Goiás está à disposição, os consumidores que tiverem alguma demanda, quiser tentar solucionar administrativamente, basta procurar o Procon Goiás na sede ou qualquer um dos nossos postos de atendimento e registrar sua reclamação. Ok, muito obrigada, deputado. Eu quero agradecer o deputado Francisco Oliveira. Eu acho que a proposta e o projeto dele foi importante, deu a sua contribuição. E dizer para você que sonha em ter uma casa própria, não desista do seu sonho, mas acima de tudo, procure a orientação legal, porque senão esse sonho pode virar um pesadelo.
mas continue sonhando e lutando para ter sua casa própria. Eu acho que o endereço da casa própria aumenta a dignidade do cidadão. Parabéns. Com certeza. Parabéns para todos. Obrigada a vocês e obrigada a você também que está em casa pela audiência. Continue com a gente pelo nosso canal 8 da NET ou pelo nosso canal aberto 61.2. Até a próxima.